Olá, olá, paz a todos. Tudo bem? Eu espero realmente que sim. Essa é uma série chamada As Sete Prisões da Mente. E quando nós falamos de prisão, nós imaginamos algo que nos tira a liberdade, que realmente nos aprisiona. Seria redundante dizer que uma prisão aprisiona, mas uma prisão sem muros, que é uma prisão psíquica. Ela te impede de fluir, de ter iniciativa, de aproveitar o melhor daquilo que você realmente é. E o interessante é que no Salmo 142, versículo 7, fala: tira a minha alma da prisão. O salmista fala para Deus que a alma dele está aprisionada. E o interessante é que perceber que a alma está aprisionada já é um grande avanço para a autolibertação, para a liberdade dessa alma que se sente presa em alguma coisa. Ele percebeu que ele não era livre em si mesmo. Quando nossa identidade ela está privada de liberdade e nós não estamos sintonizados conosco mesmo, ou seja, quando o sujeito não é sintonizado consigo mesmo, ele tem algo chamado egodistonia, desculpe. E essa é uma das formas de prisão. O interessante é que lá, na carta de Paulo aos Romanos, fala o seguinte: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, né? Em Romanos 13:8. E nós vemos o amor como uma dívida. Então, aí uma alma se sente presa, o sentimento como algo que percorre dívida, que concursa numa dívida. Nós precisamos entender que existem aprisionamentos de personalidade que são provocados por posturas que nós mesmos adotamos, coisas que nós mesmos fazemos. E é justamente para ajudar você a não padecer com esse tipo de prisão que essa série foi feita, pensando em você, que talvez queira mudar a sua vida. Nós estamos vivendo um momento em que todo mundo está tendenciado à reflexão, saindo pouco de casa, uma questão de pandemia. Então vamos aproveitar esse tempo para ver o que tem de errado, o que tem de certo, passar a vida limpo, fazer uma revisão de vida e, quem sabe, encontrar as razões que te impediram de ser aquilo de vitorioso, de bom e de belo que realmente você pode ser. Uma das grandes prisões da mente que geram essa coisa de te limitar é a dívida, mas não é somente a questão moral de dever algo a alguém, de estar em débito a alguém. A dívida com você mesmo. Uma mente que negligencia o aprendizado, por exemplo, gera em si uma dívida irreparável. Quando você perde a oportunidade de aprender, você se torna endividado com você mesmo. Quando você perde a oportunidade de crescer, você tem uma dívida com o seu futuro, uma dívida com o seu progresso, uma dívida com a sua prosperidade, uma dívida com o seu sucesso. Eu estou dizendo aqui que todas as vezes que um ser humano ele perde a oportunidade de aprender, ele se vê em uma prisão de alma, que possivelmente é uma daquelas que o salmista no Salmo 142 citou. E depois, em um clamor ardente, falou a Deus: tira-me dessa prisão. Nós sabemos que, infelizmente, o tempo não volta atrás e cada segundo é muito, muito precioso. Nós temos uma vida feita de tantas coisas, o tempo é tão escasso, a vida passa num sopro, é um flash. E se nós tivéssemos a menor noção de quando seria o começo e quando seria o final, nós não perderíamos um segundo sequer, nós aproveitaríamos cada segundo. E uma das maneiras de você não ser devedor de si mesmo é aprender. Aprender sobre você mesmo, aprender sobre tudo aquilo que é útil. Quando uma pessoa não se nega a aprender, ela colabora consigo mesmo, é arquiteto do seu próprio sucesso.
uma outra prisão, e é uma prisão que eu acho muito perigosa. Negar-se a esquecer o mal significa endividar-se em paz com a própria mente. Estou vendo na minha colinha aqui. Quem não perdoa deve paz a si mesmo. Então, primeiro você tem dívida quando você não aprende, e depois você tem dívida quando você não perdoa. Porque você deve paz a si mesmo. Você é um devedor de paz a si próprio. O interessante é que Cristo ele fala, perdoa 70 vezes 7. Eu ouvi um dia desse uma pessoa falar, mas vem cá, porque 70 vezes 7 é 490. E a pessoa diz, mas se for 490 eu tenho que perdoar ainda. Cristo falando em metáfora que não existe limite para perdão. Não porque, e você vai perdoar não porque você é bonzinho, não porque você é afável, não somente porque você é obediente a Deus, mas você vai perdoar porque você é inteligente, porque você não quer ter uma dívida com você, a dívida de paz com o seu próprio coração. O interessante é que quando você decide, às vezes você até pode estar naquela situação, olha, eu quero perdoar, eu não consigo. Isso é muito comum, é mais comum do que você pensa. Pessoas que não conseguem perdoar são pessoas que negam paz a si mesmo. E o primeiro passo, você se lembra daquela pessoa lá que ele simplesmente falou assim, Senhor, tira-me da prisão. Ele reconhece a prisão para poder sair dela. Reconhecer que precisa perdoar. Olha, eu quero perdoar. Faça isso. Porque fazendo assim, o perdão ele flui. Você consegue fluir em perdão. Aí, na minha colinha, tem uma terceira coisa muito interessante. Uma mente que não se desafia deve a si mesma a oportunidade de sucesso. Eu conheço uma série de pessoas que quando não conseguem aprender uma coisa, desiste logo. Ou então, aquele outro monte de gente que começa e não termina. Começa e não termina uma faculdade, começa e não termina um curso, ou então diz assim, eu não sou capaz de aprender, então eu desisto. A pessoa que é refém de um medo injustificado de não conseguir aprender, quando na verdade, aí eu uso novamente a Bíblia, que é um manual incrível de sobrevivência, de autoaprendizado, além de ser mapa cronológico de vida e salvação. Em Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6 diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto a ser-lhe dada. Ou seja, Deus diz, você quer aprender? Fala comigo. Eu te ensino a aprender e eu te ensino o que você quer aprender. Deus, ele cria caminhos, ele faz coisas. E quando você se nega a viver isso, você cria uma dívida com você. Sentir-se endividado consigo próprio. Acredite, a sua autoestima vai lá embaixo. Você começa a se sentir extremamente mal, porque você poderia ter uma vida diferente da vida que você está vivendo, porque você negligenciou o aprendizado, porque você negou paz a si mesmo, não perdoando. E uma mente que não se desafia, uma mente que se acontenta. Eu não sei mesmo. Bom, não é minha praia. Quando, na verdade, conhecimentos utilíssimos poderiam ser aprendidos por você. E assim, você seria mais útil a você mesmo e às pessoas que você ama. E tantas vezes, as pessoas, às vezes, elas pensam assim, nossa, eu estou tão solitário. O conceito da utilidade social também é cabível. Mas então existe interesse. Eu não digo que as pessoas se aproximam por interesse, apesar disso existir. Mas quando você é uma pessoa útil a você mesmo e aos outros, você cria ao seu redor uma energia social diferenciada. E quando você deixa de viver isso, você também fica com uma dívida grande. Uma dívida que você cria a si mesmo. Aí na minha colinha aqui tem uma coisa, autodesvalorização. Você não se valoriza. Digamos que você é uma pessoa que aprende, você se desafia. Digamos que você é uma pessoa perseverante, mas
você prefere olhar a experiência e não a realidade. Talvez você confunda ou esteja confundido, mas a experiência, muitas vezes, ela não corresponde diretamente à realidade. Valorize a realidade, se autovalorize. Eu vou te explicar isso. Se um dia algo deu errado, experiências que deram errado, sejam em relacionamentos ou em negócios, ou seja naquilo que for, entenda uma coisa, foram experiências naquele tempo, com aquelas pessoas, naquele contexto. E não é dito, não é obrigado dizer que sempre que você for tentar um sucesso ou um relacionamento, vai dar errado. Não, a realidade é diferente da experiência, aquela experiência passou. Crie uma nova realidade. Valorize a si mesmo e não se prenda a experiências ruins. Geralmente, pessoas que não se valorizam muito se prendem a experiências ruins, transformando-as em traumas e ficam lembrando daquilo direto e não conseguem esquecer porque ficam, sabe, naquele ciclo e não evoluem, não crescem. Entenda uma coisa. Quando você admite esse tipo de dívida, dificilmente você se auto-perdoa. E tem a quinta e última dívida. Não ouvir a sua perspicácia, seu instinto sussurrante de autodefesa. Eu costumo dizer que tem coisas na vida que já vem assim com um letreiro de neon na frente dizendo perigo, não vai dar certo. Não vai prestar. Sabe aquela pessoa que chega perto de você, você conversa com ela e olha nela, aí lá dentro de você tem aquela coisa de dizer assim, essa pessoa vai me criar problemas. E mesmo assim você insiste e diz assim, não, eu vou dar uma oportunidade, quem sabe essa é coisa da minha cabeça, e às vezes não é. Às vezes a tua vivência, o teu conhecimento, eles falam e sussurram de modo de que lá do inconsciente vem ao consciente e dizem a você, toma cuidado, não combina contigo, vai te dar problemas, vai te trazer dívidas com você mesmo. Vamos fazer uma pequena revisão? Uma pessoa que se nega a aprender, uma pessoa que se nega a perdoar, uma pessoa que não se desafia, uma pessoa que não se valoriza e uma pessoa que nega a sua própria perspicácia. Uma pessoa que faz isso angaria dívidas consigo mesmo. Isto é uma prisão de mente. Pessoas endividadas consigo próprias são pessoas aprisionadas a coisas que elas mesmas julgam. Nossa, como eu vou sair dessa prisão? E sabe, as dívidas, elas geram o segundo tipo de prisão, que eu vou falar no nosso próximo vídeo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Antes de falar do próximo ponto, eu quero que você entenda que se você ainda não decidiu aprender, que você ainda não decidiu perdoar, você ainda não decidiu se autodesafiar, você ainda não decidiu se valorizar, você ainda não decidiu ouvir a tua perspicácia, quebre os grilhões com a tua decisão. Liberte-se disso e comece a aprender hoje. Comece a perdoar hoje. Comece a desafiar a sua mente hoje. Comece a se valorizar hoje. E comece a usar com inteligência o instinto que Deus te deu. Aquela intuição positiva que faz você perceber as ótimas oportunidades que Deus traz até você. Dívidas. Isto é uma prisão de mente. E agora você pode sair. Só depende de você.